Amém. Antes da gente ir para a palavra, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, prepara aí agora. Eu quero que os irmãos também coloquem aqui no telão o Pix da igreja. Se você for entregar, antes, não entregue por enquanto não, deixa eu falar algo aqui. Se você for entregar o seu dízimo ou sua oferta pelo Pix, está aqui. Você pode mirar a sua câmera aqui no QR Code. Também tem o cartão que você pode passar pelo cartão. Agora preste atenção, irmãos. Nós temos uma causa para resolver. E a gente já está somando essas entradas para resolver essa causa. É uma família entre nós que está precisando de uma grande ajuda. E que para nós é pequena. É grande para ela sozinha, mas é pequena para tantas famílias reunidas. É uma situação muito delicada, eu não vou aprofundar muito aqui, e que a gente precisa pagar um aluguel amanhã, já está atrasado esse aluguel, de R$950. Aluguel, água e luz, para que não haja despejo desse imóvel. E nós temos uma oportunidade, olha para mim, lembra? Lembra? Uma oportunidade de estar semeando nessa família. E nós, tudo que for arrecadado como oferta, nós vamos estar levando para essa família, somando com o que já foi arrecadado. Então, o que o Espírito Santo colocar no seu coração aí, oferte, tá? Essa oferta, ela vai sair do seu bolso. Ela vai ter que sair do seu bolso, sair da sua conta. Mas uma coisa é certa, acredite, ela não sai da sua vida. É uma semente, irmãos, e toda semente, preste atenção nisso aqui, a gente falou sobre isso aqui agora mesmo. Toda semente tem perspectiva de colheita, toda semente. Então você precisa crer que o que você semear, você está praticando o amor, a sua generosidade, mas você pode acreditar nessa verdade, que o que você semeia também, existe uma perspectiva de colheita, e quando você colher, você tem mais para dar. Amém, meus irmãos? Amém? Então, essa oferta é uma oferta que será endereçada a essa família, para socorrer essa família, que são irmãos nossos aqui. Eu não vou expor, mas precisa com urgência resolver essa questão desse aluguel. Tá, irmãos? Então, toda oferta que foi recolhida aí vai para esse fim. Então, você que trouxe a sua oferta, você pode colocar aqui no gasofilácio. Pastor, eu quero entregar pelo Pix. Pode entregar na conta da igreja, não tem problema, que a gente vai ver a oferta caindo hoje ainda. A gente sabe que é para esse fim. E você pode também passar no cartão. Fique de pé no seu lugar. E o seu dízimo também, você que for entregar o seu dízimo, pode trazer aqui nessa noite, nesse momento, no gasofilácio, ou passar através do Pix ou do cartão. Amém? Pode trazer. Quero aproveitar o ensejo, antes de entrar na palavra, irmãos, louvar a Deus por essa igreja, louvar mesmo, de coração. A gente tem áreas que precisa alinhar, e quando necessário for, a gente vai estar corrigindo, mas também a área que é para elogiar, eu vou elogiar. E eu louvo a Deus por essa igreja que Deus deu a nós, nessa área financeira. Todas as vezes, não vai ser diferente dessa vez, todas as vezes que a gente pede uma oferta aqui, e põe o valor dela para cumprir um propósito, sempre passa o valor. Eu tenho certeza que essa oferta vai passar o valor que essa família precisa. E esse valor que passar também é dessa família. Há pouco tempo arrecadamos outro valor aqui, que era quase R$1.000 também, e acho que deu aproximadamente R$1.400. Sempre passa o valor. E isso é caminho de prosperidade. Toda oportunidade que você tiver de semear, querido, não importa o valor que você pode, não é o que você quer não, que você pode, às vezes você pode pouco, não é querer pouco, é poder. Então se você pode pouco, mas se você está dando ali com amor, é prosperidade sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Aplaudo o Senhor por essa igreja, glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo. Vocês lembram do nosso aleluia, quando eu peço para abrir a Bíblia? Abra sua Bíblia comigo. Eita. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10.
Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 31. Eita, já está aberta a Bíblia aqui, ó. Eu gosto muito desse texto e hoje nós vamos mergulhar um pouquinho nele. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, Paulo ele diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para glória de Deus. Aí ele fala assim no 32, não vos torneis causa de tropeço nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus. Assim como também eu em tudo procuro agradar a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que sejam salvos. Mas nós vamos ficar com o versículo de número 31, aprofundar um pouco mais nesse texto aqui. Eu gostaria muito da sua atenção. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Diga comigo, qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Aí o texto diz assim, fazei tudo para a glória de Deus. Aqui na sua cabeça, feche os teus olhos. Pai, nós te louvamos pela tua palavra lida. Melhor do que a tua palavra lida é a tua palavra revelada. E melhor do que a tua palavra revelada é a tua palavra praticada. Portanto, Espírito Santo, esse é o segundo momento. O primeiro já foi, que nós lemos. Vamos viver o segundo agora, que é a revelação. E daqui a pouquinho estaremos indo para as nossas casas para ter a prática dessa palavra. Espírito Santo, tenha liberdade neste lugar, como já está tendo. E fale ao nosso coração. Conduza tudo nessa noite, como já está sendo conduzido. Em o nome de Jesus. Digam graças a Deus. Irmãos, a gente sabe muito bem que quando Jesus morre naquela cruz, Ele nos comprou com o sangue dele. A Bíblia diz que eu e você, nós fomos comprados. Então, a partir do momento que nós somos comprados, tudo que é comprado, olhe para mim, por favor. Essa palavra pode dar um novo horizonte, uma nova direção para a sua vida. Tudo que é comprado, tudo que é comprado é propriedade de quem? De quem comprou. Muito bom, Sandro. Tudo que é comprado, entenda isso, tudo que é comprado é propriedade de quem comprou. Então, se nós fomos comprados por Jesus, nós não somos mais nossos. Nós somos propriedade dele. E parece que muitas vezes a gente vive a vida como se a vida fosse nossa. Daí tantas decisões erradas, tantas decisões que entristecem o próprio Deus, tantas decisões que levam a gente a lugares errados, que traz consequências erradas, porque a gente toma a decisão como se a gente fosse de nós mesmos. Mas se a gente analisar bem, ninguém aqui como filho de Deus, e eu me incluo, é dele mesmo. Você não é seu, eu não sou meu. E esse é o entendimento que a gente, como filhos de Deus, precisamos ter. Que outrora nós éramos criatura, condenados ao inferno, Jesus nos compra, nos tornamos filhos, herdeiros do céu. Nós fomos comprados. E foi por uma moeda cara, não foi dinheiro, foi o sangue. A vida, a morte de Jesus nos deu vida. Ele nos comprou. Então, tudo que é comprado é propriedade de quem compra. Quando a gente tem isso como revelação, querido, a gente vai para um outro nível de espiritualidade. A gente vai para um outro nível de entendimento do Evangelho. E a gente passa a viver de forma diferente. Porque não basta a gente apenas ter Jesus, chamar Jesus de Senhor. Todo Senhor tem um dono. Quando a gente chama o nosso pai, Senhor, a nossa mãe de Senhora, a gente está dizendo que esse pai, essa mãe, é dono de nós, é autoridade, é pai, é mãe. E que a gente deve a esse Senhor, a essa Senhora, o respeito, a honra, a obediência. É por isso essa forma de chamar de Senhor, Senhora. E quando a gente chama Jesus de Senhor,
A gente está dizendo que nós somos dele. Ele é o nosso Senhor. Só que o próprio Jesus, um dia ele disse assim em Mateus 7, 21, que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por quê? Porque não é só dizer, é ser. Às vezes a gente canta, a gente está dizendo, através da melodia, através de um cântico, de uma Senhor e Senhor. A gente chama Senhor quando está orando, a gente chama Senhor quando a gente está pregando, às vezes quando a gente está cantando mesmo, mas não é o quanto você fala que Ele é Senhor, é o quanto você vive que Ele é Senhor, é o quanto você tem uma vida rendida ao seu senhorio, porque nós não somos nossos, e nós não podemos viver a vida como propriedade nossa, sendo que a gente não pagou nada por nós mesmos. Aliás, se dependesse do nosso pagamento para a eternidade, a gente ia todo mundo para o inferno. Foi exatamente por isso que Jesus morreu, para comprar os escravos do diabo, do sistema do mundo, para que vivesse agora a vida de Deus. Só que quando houve essa compra, nós passamos a não ser mais nossos, mas nós passamos a ser de quem? Dele. Por isso que Paulo vai dizer que, se nós vamos comer, se a gente vai beber, ali está num contexto de fato de comida, se você leu o anterior ao texto que lemos. Mas Paulo aproveita o ensejo e fala assim, olha, vocês vão comer, vocês vão beber, ou vocês vão fazer qualquer outra coisa, tudo que vocês forem fazer, glorifique a Deus. Tudo que vocês forem fazer no dia a dia de vocês, que seja para a glória dEle, seja de uma forma que Ele seja glorificado, de modo que Ele entenda que Ele está sendo honrado, que o seu coração é grato por tudo que Ele fez por você. Isso vale para todas as áreas da nossa vida. E quando a gente tem esse entendimento, fica mais fácil. Fica mais fácil para você, fica mais fácil para mim como pastor, fica mais fácil para a igreja, fica mais fácil para a sua casa, fica mais fácil para a sua família. Porque, por exemplo, nós precisamos glorificar a Deus no nosso casamento. Quem aqui é casado? Faz assim com a mão. O seu casamento é para a glória de Deus. E você, como um homem, o seu dever e o meu dever é honrar as nossas esposas, é amar as nossas esposas. Porque tudo que eu vou fazer tem que ser para a glória dele. Você, esposa que está aqui, o seu casamento é para a glória de Deus. Então, quando você casou, você tomou essa decisão de casar, e hoje vive como casado, a sua vida é para glorificar Ele dentro do seu casamento. E a gente pode glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Você que está aqui como filho, quando você honra o seu pai e a sua mãe, é para a glória dele. Quando você obedece o seu pai, a sua mãe, é para a glória dele. E esse é o nosso dever, é a nossa responsabilidade, é o nosso compromisso. Você está aqui como empregado, presta atenção. Você está aqui como empregado. Paulo está dizendo que lá no seu trabalho, você deve glorificar a Deus. Você deve honrar o seu patrão. Ah, mas o meu patrão, ele não me honra. Não, a conversa aqui não é com o seu patrão, é com você. O dia que o seu patrão vier, quem sabe você convida ele para terça-feira, a gente fala para ele honrar você. Para ele viver para a glória de Deus e te honrar. Mas hoje a conversa aqui que Deus tem é com a gente. E hoje Deus está falando aqui para nós. Você como empregado, não importa se o seu patrão te paga mal, não importa se ele é um satanista, um macumbeiro, um feiticeiro, um adúltero, isso não importa. A Bíblia diz que a nossa vida como filhos de Deus, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, tem que ser para a glória dele. E se eu vivo lá no meu trabalho para a glória de Deus, eu sou um excelente funcionário. E não importa se o meu patrão não me dá um excelente salário, não tem nada a ver com isso. Porque não se trata do meu relacionamento com ele, se trata do meu relacionamento com ele. Eu tenho uma missão
viver a minha vida para quem comprou ela. A minha vida não é para mim, a minha vida é para Ele, é para Deus. E a partir do momento que ela é para Deus, em tudo que eu for fazer, eu preciso glorificar a Deus. Então você pode ser alguém que lá no seu trabalho, presta atenção, você pode glorificar mais a Deus do que num culto. Não é o quanto, é importante fazer isso também. Não é o quanto você dá glória a Deus aqui no culto. Não é o quanto você dá glória a Deus e aleluia no momento que a gente está louvando, ou até mesmo na pregação. É o quanto você tem uma vida. Não adianta você falar e não viver. É o quanto você tem uma vida que glorifica Ele em tudo. Se a nossa vida é dele, eu entendo que o nosso amanhã deve ser vivido para Ele. Desde manhã até dormir. Desde quando você acorda. E a gente pode prestar atenção que em muitos detalhes, a gente pode glorificar a Deus. Lá no seu trabalho, até naquilo que você está fazendo, na sua profissão, que Deus te deu. Você pode glorificar a Deus, você que está aqui e está lá na faculdade, você está lá para a glória dEle, você está lá para levar a vida de Deus para aquele ambiente. Há uma frase que diz assim: pregue, se possível, use palavras. Às vezes não é o quanto você fala, mas é o quanto você age, é o quanto você se comporta. A gente está vivendo um tempo, irmãos, é triste dizer isso, mas tem hora que eu tenho que trazer esse contraponto. A gente está vivendo um tempo onde está difícil saber quem é crente lá fora. E não é por causa de vestes, não. É por causa de comportamento. Tem gente que está no trabalho lá e assim, a gente fica até assim preocupado quando a gente fala, é lá da nossa igreja. O que vai sair da boca daquele que está lá vendo ele no trabalho? Tem gente que está no trabalho e depois de um ano, é que o patrão, ou até mesmo um colega de trabalho, vai falar assim: ah, você é crente? Eles tinham que saber que nós somos cristãos na entrevista. É uma bandeira que a gente defende, e a nossa bandeira é Cristo. Em qualquer lugar que a gente for, nós somos o que somos, nós somos filhos de Deus. E como filhos, a gente já representa o Pai. Você lembra daquela época que usava muito isso? A gente não era conhecido pelo nosso nome, a gente era conhecido pelo nome do nosso Pai. Lá em Dores do Turvo, quando eu era criança, era assim: olha o filho do Alberto passando ali. Quem lembra desse tempo? Ou só eu? Ah, o filho da Noêmia lá, minha mãe. A gente ia fazer uma compra lá na venda, que era, às vezes ia pegar fiado, a gente ia levando o nome do nosso pai, levando o nome da nossa mãe. O pai mandou vir aqui pegar um pacote, um quilo de arroz, 1 quilo de feijão, era assim, sempre usando o nome do pai. A referência nossa não era a gente, mas era o nosso pai, era a nossa mãe. Ah, aquele ali é neto, era o avô, é neto do Zé Dias, aquele ali é neto do Otaviano, que são os meus avós. Quantas vezes eu ouvi isso? Porque a gente era apenas aqueles que iam levando o nome dos nossos senhores. E quando as pessoas viam a gente, via e sabia de quem era o nosso Senhor, quem era o nosso pai, o nosso avô, a nossa mãe, a nossa avó. E quando a gente se comportava mal, eles também não usavam o nosso nome. Eles falavam assim: ah, o filho do Alberto, o que é que ele fez? Olha o filho da Noêmia, o que é que ele aprontou? A gente levava o nome para o bem e para o mal. E quando a gente está aí fora, querido, o ímpio está olhando para a gente como um crente. E eles usam muito esse termo: ainda é crente, ainda fala que é crente. Às vezes você não percebe, às vezes, tá, irmãos? Mas você pode estar despregando a mensagem de outro.
Enquanto às vezes alguns irmãos estão prestando um serviço ao reino de Deus, talvez você com o seu comportamento, você pode estar prestando um desserviço. E o pior não é isso, o pior é que às vezes essa pessoa não se converte por causa do seu mau testemunho. Eu estou falando aqui, mas é para o pessoal que está me assistindo, não é para ninguém aqui não, tá? Eu costumo dizer que a Bíblia do ímpio é a vida do crente. Ímpio não lê Bíblia, mas ele olha a nossa vida. Ele olha os nossos comportamentos. Eu me lembro uma vez que um irmão, lá no bairro Progresso, eu fui pregar numa igreja lá, e no final do culto, ele pediu carona. E a carona que eu tinha que dar para ele era do Progresso até a Rio Branco. Era coisa assim de 3 minutos de carro. Ô pastor, o senhor me dá uma carona? Dou. Que carona? Foi muito bom ter dado aquela carona. Porque ele era muito falante, ele entrou no carro e só começou a contar o testemunho. Quando ele começou a contar o testemunho, eu tive que parar ali perto da Receita Federal, estadual, não sei ali no Manuel Honório, para ele continuar o testemunho. E o testemunho é o seguinte: pastor, eu tenho um testemunho para te contar. Ele começou lá na igreja me falando. Ele falou assim: olha, você sabe o restaurante Fazendinha, ali na Independência? Na época era Independência. Eu falei, sei. Ele, deixa eu te contar um testemunho. E aí ele falou assim: olha, eu fui arrumar um emprego lá, e eu comecei a trabalhar lá, trabalhei 1 mês, trabalhei 2, 3 meses, e o patrão chegou para mim, e falou para mim que tinha que me trocar o horário, e o horário que ele queria trocar era para janta ao invés do almoço, aí eu teria que trabalhar de 4 da tarde até 10 da noite, ou meia-noite, um negócio assim. Eu disse para o patrão que eu não podia trabalhar nesse horário, porque eu tinha compromisso com a igreja, compromisso com as atividades da igreja, e horário noturno para mim não dava. E o patrão me deu um esculacho, ele contando para mim, me deu um esculacho, falou assim: você está aqui para trabalhar, não sei, começou a falar um monte de coisa comigo. Ele falando para mim, eu queria honrar o meu patrão, parecia um menino muito de Deus, eu queria honrar o meu patrão, mas eu preciso primeiro honrar a Deus, você concorda, pastor? Eu falei, eu concordo. Assim, eu quero honrar a vida dele, eu quero trabalhar lá, mas só que a prioridade para mim é Deus, são os cultos. E aí eu falei para ele que não dava, ele ficou muito bravo, e eu mantive a minha palavra, e até que no final do culto, no final da reunião lá, ele falou comigo assim: então você vai embora e amanhã você decide, porque se você não for trabalhar no horário que eu preciso que você trabalhe, que é de 4, acho que até meia-noite, se você não for trabalhar nesse horário, eu vou ter que te dispensar. Ele, tá bom, ele contando, e ele foi embora. E no outro dia, ele contando, que no outro dia ele voltou lá, o patrão dele chamou ele lá de novo, lá no escritório, e falou assim: vem cá, você pensou? Ele, pensei. E aí, você vai trabalhar no horário de 4 à meia-noite? Eu falei, não vou não. O que eu pensei é o que eu já te falei ontem, porque eu tenho um compromisso com Deus. Só pode colocar um outro que trabalhe nesse horário, e depois Deus vai resolver a minha vida. Mas eu não vou faltar o horário, o compromisso que eu tenho com Deus. Agora, se o senhor quiser trocar, me mandar embora, eu vou fazer o quê? Mas eu tenho isso como prioridade. Falou para ele. O patrão levantou, pegou na mão dele, deu um abraço, ele contando para mim. Pegou na mão dele, deu um abraço dele e falou assim: é homem como você, é funcionário como você, é crente como você, que eu preciso aqui no restaurante. Eu não vou te demitir não. Eu ia te demitir, mas eu sinto que eu não vou te demitir. Ele contando para mim. Então, irmãos, a nossa vida é para isso, é para glorificar a Deus. Agora hoje, a gente está vivendo um tempo que, olha para mim. Aí começa aqueles negócios, né? Eu tenho que trabalhar, pastor. É claro que eu tenho que trabalhar, você sabe que eu tenho família para sustentar. E tem uns mais ignorantes que ainda falam assim: você que vai sustentar minha família? Não é essa a questão. É a questão que se a gente usar a fé, Deus coloca a gente no horário, que a gente ainda glorifica a Deus lá e glorifica a Deus aqui. A nossa vida primeiro é dele, não tem conversa. A essência da nossa vida é dada a ele. Agora, se ele vai usar a nossa vida para servir o homem, claro que ele vai usar, é evidente que ele vai usar, a gente está aqui para servir as pessoas, mas ele precisa ser prioridade na nossa vida, irmão.
no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no seu casamento, na sua família, com a sua vizinhança, onde você for agir, se comportar, faça essa pergunta: o que eu estou fazendo aqui glorifica a Deus? O que a gente está fazendo, às vezes, com tanto tempo de rede social, está glorificando a Deus? Ah, tá, pastor, porque aqui eu evangelizo, eu falo de Jesus, eu ganho alma, amém, mas não está glorificando? Repensa. Repensa, porque o texto é claro: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que seja tudo para glorificar Ele, que tudo seja para a glória dEle. E é simples, a matemática fecha, é porque nós somos dEle, e se nós somos dEle, tudo que a gente faz é para Ele, ou deveria ser. E eu sei que a gente pode fazer mais. Todos nós que estamos aqui podemos ser mais fiéis a Deus, mais comprometidos com Deus, mais tempo com Ele, mais tempo servido a Ele, mais uma vida vivida para Ele. Porque não é que a gente fala, como a Bíblia também fala, a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, é a Ele o nosso tudo. E olha para mim, o meu dinheiro, o seu dinheiro, só faz sentido se for para a glória dEle. Não faz sentido. Você vai viver a maior crise da sua vida se você ficar, presta atenção que eu vou te falar aqui, você crente, tá? Isso não é para ímpio não. Nós como filhos de Deus, a maior crise que a gente pode viver é ficar rico sem esse entendimento. Vai ser um rico frustrado, é o que está cheio por aí. Agora, quando você pensa: eu vou prosperar, eu vou enriquecer, a minha empresa vai dar certo, mas tem boa parte disso que é para Ele, é para o reino dEle, é para a glória dEle, é para que o reino dEle cresça, é para que pessoas sejam alimentadas, pessoas sejam supridas, a África seja socorrida, aí uma outra conversa. Eu já vi muitos ricos se perderem, muitas pessoas na igreja que ficaram ricos. Eu tenho exemplo aqui da igreja, tá, irmãos? Eu não vou citar nome, que passaram por aqui e ficaram muito ricos, mas não é para a glória dele. Se perderam, não está mais entre nós e não está em lugar nenhum. Porque sabe o que aconteceu? O dinheiro se tornou senhor deles, no lugar do Senhor. E é isso que muita gente faz quando enriquece. Irmãos, preste atenção. Muitos crentes, uma boa quantidade de crente, não está pronto para prosperar. Porque se ficar rico, se perde. É tão bom quando você fica rico, mas continua humilde, continua simples, continua glorificando a Deus, e agora mais ainda com seu dinheiro, porque você já entendeu lá no seu espírito, num lugar onde ninguém pode ir, que nada pode te roubar essa fé, que a sua vida é para glorificar Ele. Então, a partir do momento que a sua vida é para glorificar Ele, tudo que a sua vida tem é da glória dEle, é para Ele. É como se um fazendeiro desse a fazenda para o seu escravo. Aí todo mundo assusta e fala assim: mas o fazendeiro deu a fazenda para o escravo. Só que o escravo é dele. Então a fazenda, de certa forma, também é dele. O escravo foi comprado, é propriedade dele, então a fazenda também é dele. Nós não somos escravos, nós somos filhos, e tudo que o pai tem é nosso, mas entenda, tudo que você tem também é dele. Talvez você nunca, eu já vou encerrar, talvez você nunca experimentou viver essa vida desse evangelho que eu estou pregando aqui hoje, mas nunca é tarde, nunca é tarde. Decida, fala assim: a partir de hoje eu vou fazer diferente, eu vou viver para a glória dele, eu vou usar essa pergunta no mínimo 10 vezes por dia. O que eu estou fazendo é para a glória dele? Deus está nisso?
ou o que eu estou deixando de fazer, eu não posso estar deixando de glorificar Ele, então eu vou fazer. Porque Ele é o nosso Senhor. Se Ele é o nosso Senhor, tudo é para Ele. A nossa vida é para Ele. Respira aí. É ar que Ele te deu. Você nem vê, mas você morre se isso faltar. Se faltar 5 minutinhos, já era. A nossa vida é para Ele. Você está vivo aqui agora? É para Ele. Se a gente for agora, irmão, lá nos cemitérios, vocês podem ter certeza, o desafio aqui, a gente ir nos 2 cemitérios e não ver corpos sendo velados, que não puderam viver hoje, não conseguiram viver o dia de hoje, morreram. A gente está aqui vivos. A vida é um presente dele, para ser vivida para Ele. Fomos comprados para ter uma nova vida, uma novidade de vida, de modo que o mundo vai para lá, a gente vem para cá. E é por isso que se chama conversão, mudança de direção. O mundo tem aquela mentalidade que quanto mais dinheiro ganha, mais guardar para mais ter. Aí a gente vem para Cristo, a mentalidade mudou. Quanto mais eu abro mão, quanto mais eu dou para os irmãos que estão passando necessidade, quanto mais eu dou para o reino de Deus, para a obra de Deus, mais eu tenho. Porque o que é dele é meu, o que é meu é dele. É um outro entendimento, de modo que o mundo olha para nós e tem que nos chamar de doido. E o que está faltando nos nossos dias é o ímpio chamar a gente de doido, porque tem algo errado com a gente. Porque o evangelho, como Paulo diz, é loucura para os que se perdem, isto é, na visão do perdido, nós de fato somos loucos. Então viva para Ele, querido. Viva para a glória dEle. A gente está ainda no início de um ano aí, né, de fazer diferente. Experimenta uma vida para a glória dEle. Experimenta usar essa pergunta em vários momentos do dia. O que eu estou fazendo é para a glória dEle? Ou o que eu estou deixando de fazer está glorificando a Ele? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que tudo seja para a glória dele. Glorificar a Deus com a vida é muito mais do que glorificar a Deus apenas com os lábios. Jesus um dia ele disse isso: esse povo só me honra com os lábios, mas por dentro deles é como se fosse um sepulcro caiado. Que não sejamos nós, que nós tenhamos uma vida que glorifique a Ele, a todo instante. E ainda que as circunstâncias à sua volta puxem para trás, ainda que até mesmo exemplos de irmãos nossos são diferentes. Às vezes irmãos nossos não são inspiração para nós. Mas ainda assim, nesse mundo tão difícil, nesse mundo tão complicado, nesse tempo moderno, é possível ainda ser cristão. É possível ainda ser seguidor de Cristo. É possível ainda cumprir esse versículo. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que seja tudo para a glória dele. Amém, meus irmãos? Amém? Fique de pé no seu lugar, para a gente encerrar então essa reunião. Feche os teus olhos.